Fala pessoal! Hoje trago a vocês a terceira parte de equilíbrio químico. Vamos lá? Constante de ionização, Ka e Kb. Ka é a constante de acidez e Kb a constante de basicidade. Olha pessoal, aqui nós temos uma reação em equilíbrio químico e para calcular a constante de ionização, o Ki, é só dividir a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Este método vimos nas aulas anteriores. Agora, para calcular a constante de acidez, uma vez que essa solução é uma solução ácida, basta fazer a mesma coisinha, dividir o produto pelo reagente. Veja que o que muda aqui é só a constante. Ao invés de colocar a constante de ionização, estamos aqui com a constante de acidez. Agora, para uma solução básica, se eu for calcular o Ki, eu faço da mesma forma. A concentração do produto pela concentração do reagente. Ou então, eu calculo o Ka, que é a constante de basicidade, uma vez que trata-se de uma solução básica. É só dividir a concentração do produto pela concentração do reagente. Veja que aqui, quando eu calculo o Ka, eu tenho que, de forma específica, a constante de um ácido. Quando eu calculo o Kb, eu tenho de forma específica a constante de uma base. Mas se eu calcular o Ki, aí o Ki generaliza tudo. É o termo global desse contexto. Para expressar a força de uma solução, é preciso calcular o grau de ionização, que expressa, na verdade, a porcentagem com que uma solução se ioniza. E para encontrar esse valor, basta dividir o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Se um ácido em uma dada solução possui um grau de ionização de 0,95, significa que 95% de suas moléculas encontram-se ionizadas, sobrando 5% não ionizadas. Ou seja, nesse caso aqui, trata-se de um ácido forte. Agora, o valor de Ki, da constante de ionização, só varia com a temperatura. Como a ionização dos ácidos libera energia, o aumento da temperatura provoca a diminuição da constante de acidez. Valores altos de Ki indica eletrólitos fortes, ou seja, uma solução forte, enquanto que valores baixos indicam que os eletrólitos são fracos, ou seja, uma solução fraca. A lei da diluição de Oswald. Pessoal, veja bem, para encontrar o Ki, tem-se aqui uma outra alternativa, devido aos valores fornecidos na questão, onde esse M é a concentração molar, o alfa é o grau de ionização, e aqui é só dividir esse produto da concentração molar com o grau de ionização ao quadrado por 1 menos alfa. Esse denominador, 1 menos alfa, é utilizado quando o valor do grau de ionização é maior do que 5%. Se for abaixo de 5%, o valor fica tão pequeno que pode ser desprezível. E aí, a gente despreza o denominador, ficando a expressão apenas com a parte de cima, onde o Ki passa a ficar apenas como o produto da concentração molar pelo grau de ionização ao quadrado. Veja o exemplo. Determine a constante de ionização do HNO2 em uma solução de 0,2 mol por litro desse ácido, sabendo que ele se encontra 20% ionizado. Primeiramente, vamos pegar aqui os valores fornecidos na questão. Se tem aqui 20% ionizado, é porque o grau de ionização é de 20%. Neste caso, basta dividir por 100 e transformar em taxa unitária, 0,2. Outra informação da questão, a concentração molar é de 0,2 mol por litro. Como aqui o valor de alfa é bem maior do que 5%, nós vamos utilizar a fórmula completa. Então, Ki é igual a concentração molar vezes grau de ionização ao quadrado, dividido por 1 menos alfa. Nesse caso aqui, agora é só substituir os valores. Então, nós temos aqui, resolvendo primeiramente a potência, 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. Ao multiplicar por 0,2, vai dar 0,008. E aqui embaixo, 1 menos 0,2 é igual a 0,8. Dividindo aqui, nós encontramos o valor de 0,01. Então, está aqui o Ki para a solução dada na questão. Agora veja, pessoal, o produto iônico da água, uma das constantes mais presentes em provas e vestibulares, o Kw,
O W é a inicial da água em inglês, water, e aqui nós temos o equilíbrio iônico da água. Nós temos aqui a concentração dos íons H+, e dos íons OH-, os formadores da água. Para calcular o KW, basta multiplicar a concentração desses íons. Concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-. Observe aqui a tabelinha, nós temos aqui como o KW varia de acordo com a temperatura. Mas vale destacar a temperatura de 25 graus Celsius, em que o KW é igual a 1 vezes 10 a menos 14. E esse vai ser o valor mais presente em questões desse conteúdo. Soluções ácidas, básicas e neutras. As soluções são ácidas quando a concentração dos íons H+ é maior do que a concentração dos íons OH-. Se essa diferença for pouca, é porque a solução vai ser levemente ácida. Mas se a diferença for muito elevada, é porque a solução vai ser fortemente ácida. Quando esses valores são iguais, a solução é neutra. Se a concentração dos íons H+ for menor do que a concentração dos íons OH-, a solução será básica. E aqui vale a mesma referência para a solução ácida. Se aqui essa diferença for pequena, a solução será levemente básica. Se a diferença for muito grande, a solução será fortemente básica. A 25 graus Celsius, para o KW igual a 1 vezes 10 a menos 14, a solução será ácida se a concentração de íons H+ for maior do que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, e a concentração de íons OH- for menor do que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Agora, nestas mesmas condições, a solução será neutra quando esses dois valores forem iguais, a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E, do mesmo modo, as soluções serão básicas se a concentração de íons H+ for menor do que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, e a concentração dos íons OH- for maior do que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Veja o exemplo, nós temos aqui o seguinte: sabe-se que o produto iônico da água, a 25 graus Celsius, é igual a 1 vezes 10 a menos 14. A essa mesma temperatura, 5 soluções aquosas apresentam as seguintes concentrações molares. E aqui do lado nós temos as soluções A, B, C, D e E com os respectivos valores. Pergunta-se quais delas têm caráter ácido, básico ou neutro. Para a solução A, tem-se a concentração de íons H+ igual a 0,00000001. Então aqui nós temos 7 casas após a vírgula. Transformando esse valor em notação científica, nós temos aqui 1 vezes 10 elevado a menos 7. Esse valor resulta no pH neutro. Então, nós temos aqui a neutralidade, pH neutro. Agora, para a solução B, a concentração de íons H+ é igual a 10 a menos 5. Perceba que esse valor é muito maior do que 10 a menos 7. O que classifica essa solução como uma solução ácida. Agora, para a solução C, tem-se aqui que a concentração dos íons hidroxila é igual a 2 vezes 10 a menos 5. Neste caso aqui, pessoal, vale lembrar que a concentração de íons H+ vezes a concentração de íons OH- resulta no KW, tá? Não podemos esquecer desse detalhe aqui. Então, veja bem, a concentração de íons H+, no momento, a gente não sabe, vezes a concentração de íons OH-, 2 vezes 10 elevado a menos 5, e é igual ao KW. O KW, nas condições desta questão, que é de 25 graus Celsius, corresponde a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Desse modo, a gente pode insistir no cálculo e fazer o seguinte: concentração de íons H+ é igual. No segundo membro, nós temos aqui 1 vezes 10 a menos 14. E o valor que multiplica pela concentração de íons H+ passa para lá dividindo. Então, nós temos 2 vezes 10 elevado a menos 5. Continuando aqui o cálculo, nós temos aqui o seguinte: a concentração dos íons H+ é igual. 1 dividido por 2 vai dar 0,5. E aqui nós temos uma divisão de mesma base, então conserva a base e subtrai os expoentes.
nós temos aqui para subtrair menos 14 menos o outro expoente aqui é menos 5. Então, é sabido que menos com menos dá mais. Então, menos 14 com menos 5 é igual a menos 10. Menos 10. Opa, perdão, pessoal. Menos 9. Agora, veja bem. Nós temos aqui que a concentração de íons H+, é igual. Deixando isso aqui em notação científica, nós vamos avançar uma casa com a vírgula. E aí, nós temos aqui menos 9. Ao avançar uma casa com a vírgula, passa a ficar menos 10. Agora sim, menos 10 mol por litro. Então, aqui, nós temos a concentração dos íons H+, igual a 5 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. E este valor é menor do que 10 a menos 7, o que confere a essa solução o caráter básico. Então, essa é uma solução básica. Agora, veja, pessoal, na solução D, a concentração dos íons OH- é igual a 2 vezes 10 a menos 14. Respondemos exatamente igual o item C, só que aqui a gente consegue andar mais rápido. Então, veja bem, concentração dos íons H+ é igual. Conforme a gente viu aqui, é só dividir o Kw pela concentração dos íons hidroxila. Então, o valor do Kw aqui é de 1 vezes 10 a menos 14, e aí a gente divide pela concentração dos íons hidroxila, 2 vezes 10 também a menos 14. Como aqui nós temos o mesmo denominador e numerador, é tudo igual aqui, a gente cancela e divide 1 por 2. E o resultado aqui é 0,5. Esse valor, ao transformar em notação científica, fica 5 vezes 10, como só tem uma casa aqui, 5 vezes 10 é elevado a menos 1. E esse valor é maior do que 10 a menos 7, que é a nossa referência, o que confere o caráter aqui como ácido. Então, essa é uma solução ácida. Para finalizar, nós temos aqui a solução E, cuja concentração dos íons H+ é de 2 vezes 10 a menos 11. E este valor é muito menor do que 10 elevado a menos 7, o que confere o caráter básico para essa solução. Então, esta é uma solução básica. A escala de pH e pOH. Olha, o pH também é calculado com a seguinte expressão, menos log da concentração de íons H+. Do mesmo modo, para calcular o pOH, é só aplicar a mesma equivalência, menos log dos íons OH-. E aqui, pessoal, veja bem, o pH mais o pOH resulta em 14, isto a 25 graus Celsius. Aí, veja bem, essa equivalência também vale para outras constantes, como, por exemplo, o pKa é igual ao menos log de Ka. Se eu for calcular o pKb, é igual a menos log de Kb. O pKw é igual a menos log de Kw. E assim por diante. Veja os exemplos. Questão 1. Em uma solução a 25 graus Celsius de concentração hidrogeniônica, H+ igual 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, o pH e o pOH vale quanto? Aqui no exemplo 1, tem-se as condições de 25 graus Celsius, tá? Então, nesse caso aqui, a concentração dos íons H+, mostrado na questão, é de 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Aqui, para a gente determinar o pH, basta aplicar a relação menos log da concentração dos íons H+. Nesses termos, nós temos aqui o seguinte, pH é igual a menos log, e no lugar da concentração dos íons H+, a gente coloca o valor, 1 vezes 10 elevado a menos 7. Nesse caso aqui, pessoal, continuando, nós temos pH é igual, olha, o menos é daqui, ó, da relação. Agora, veja bem, o 1 é neutro, tá? E o log de 10 a menos 7, toda vez que o logaritmo estiver na base 10, o resultado é o valor do expoente. Então, log de 10 a menos 7 dá menos 7. Com menos daqui, aí fica mais 7. Então, veja bem,
Se nessas condições de 25 graus Celsius, né, o KW dá 14, então nós temos que o POH também vai ser 7, porque 7 mais 7 dá 14. Nesses termos, conclui-se que essa solução é neutra, pois apresenta pH e POH igual a 7. Questão 2. Determine o valor do pH e do POH a 25 graus Celsius de uma solução cuja concentração de íons H+ é 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E aqui nós temos um dado. O log de 2 é igual a 0,3. Na questão 2, fornece a informação de que a concentração dos íons H+ presente na solução é igual a 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Neste caso aqui, a gente vai calcular o pH. pH é igual a menos log da concentração dos íons H+, ou seja, 2 vezes 10 a menos 3. Neste caso aqui, pessoal, o 2 não é neutro, tá? Então aqui nós temos dois logs, um de 2 e o outro da base 10. Então, toda vez que nós temos aqui uma multiplicação de logaritmo, a gente aplica a propriedade do logaritmo, onde transforma o produto na soma de dois logs. Então, aqui nós temos menos, aí nós temos aqui o log de 2 mais o log de 10 a menos 3, tá? É a propriedade dos logaritmos. Sempre que tiver o log do produto e de duas partes, nós temos a transformação dele em uma soma de dois logs. Então, aqui, a gente faz o seguinte, pH é igual. O menos aqui está fora do parênteses, tá? O log de 2, a questão forneceu. Log de 2 dá 0,3. Forneceu aí nos dados da questão. Agora aqui, pessoal, nós temos o seguinte, mais o log de 10 a menos 3. Só que o log de 10 a menos 3 é menos 3. E menos com mais dá menos. Então, fica menos 3. E aqui, a gente faz o seguinte. pH é igual 0,3 menos 3 dá 2,7. Só que fica negativo, né? Porque esse é o módulo maior. O menos 2,7 com o menos que está aqui, aí fica positivo. Mais 2,7. Então, este é o pH da questão. Como a questão procura o pOH nada mais é que 14, que é o total, menos o pH, que deu 2,7. Portanto, o pOH é igual a 11,3. E desse modo a gente encontra o pH e o pOH da questão. Se esse pH é menor que 7 e se o pOH é maior que 7, conclui-se que essa solução é uma solução ácida. A questão 3 diz o seguinte, em uma solução a 25 graus Celsius, a concentração de íons H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Determine o pH e o pOH. E no exemplo 3, tem-se que a concentração dos íons H+ em solução é de 1 vezes 10 a menos 9. A questão pede o pH e o pOH. Neste caso aqui, pessoal, veja bem, pH é igual a menos log de 10 a menos 9, tá? O 1 é neutro, já pode colocar direto assim, ó, 10 a menos 9. Então, veja bem, pH é igual, o log de 10 a menos 9 é menos 9. Menos com menos dá mais. Então, o pH aqui deu mais 9. Neste caso aqui, como a gente quer saber também o pOH, é só pegar o 14, que é o total da escala, menos 9. E nós temos aqui que pOH é igual a 5. Então, veja bem, se o pH está acima de 7 e se o pOH é abaixo de 7, então não resta dúvida que essa solução é uma solução básica ou alcalina. E aqui nós temos, pessoal, a equivalência entre pH e pOH. Para uma solução neutra, tanto um quanto o outro terá o valor de 7. Agora, para uma solução ácida, o valor de pH fica abaixo de 7, enquanto que o valor de pOH é acima de 7, já que os dois são opostos. Para uma solução básica, o pH é sempre maior que 7 e o pOH
é menor que 7. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a explicação. Não esqueça que na descrição do vídeo há um exercício. Faça e na próxima aula traga a correção para vocês. Valeu, galera! Tchau!